Agora na Mix. Tudo. Mix tudo. Mix 73, excelente noite pra você, começando o Mix Tudo mais uma vez e claro, mais uma vez pra todo o Brasil. E hoje o papo é direto com você aí que é empreendedor, empreendedora ou de repente sonha em ser. Fica com a gente porque hoje o papo é com o presidente da GetNet. A gente vai esclarecer todas as dúvidas pra você que quer abrir ou impulsionar o seu negócio com mais tecnologia, assistência e claro, né? Não pode faltar segurança. E é aí que entra a GetNet em cena. Mas antes, responde pra gente o nosso tema. Você que é empresário ou consumidor, conta aí. Você já se adaptou às novas tecnologias ou ainda prefere usar o dinheiro em espécie? Não confia assim em pagar no cartão ou comprar online? Você faz tudo online? Você aí que gosta, né, da tecnologia e já usou o QR Code? Conta a sua experiência. E você, empreendedor, tem sua maquininha GetNet ou não tem ainda? Sabe das facilidades? Então esse é o assunto de hoje. Vamos trocar uma ideia, trocar experiência a partir de agora no Mix Tudo. Lembrando que você participando, né, dando a sua opinião, você concorre a um tablet multilaser M10A Lite para ajudar no seu trabalho, facilitar sua rotina, claro, com tecnologia que só a Multilaser oferece. Mix Tudo só tá começando e vai mandando mensagem aí, vamos nessa. Mix Tudo. Mix 713, a gente acabou de curtir Titãs, Epitáfio. É você participando com a gente também, respondendo o nosso tema hoje aqui no Mix Tudo. E vem cá, antes de mais nada, eu quero saber uma coisa. Você tá precisando aceitar cartão pra vender mais ou recriar o seu negócio? Então, essa dica que eu vou dar agora é pra você, tá? As maquininhas da SuperGet estão com descontos de 50% e ainda você pode parcelar em 12 vezes e recebe na sua casa com frete grátis. Agora não tem desculpa pra você dar um up no seu negócio, não. Tem a mobile com Bluetooth, se você quiser. Tem a 3G mais Wi-Fi, que lê QR Code. E tem a bobina, com pagamento por aproximação e emissão de comprovante. E agora vamos falar da taxa. Você deve estar se perguntando, né? A taxa é de apenas 2% no débito e crédito à vista. E você pode pedir sem custo o cartão pré-pago SuperGet para receber suas vendas direto por ele. Acesse agora superget.com.br, escolha sua maquininha. Você viu que tem tudo para facilitar o seu negócio, né? Vou repetir mais uma vez, 50% de desconto na maquininha, você pode parcelar em 12 vezes e ainda o frete é grátis. Vai receber aí no conforto da sua casa, que é a melhor coisa que a gente faz nesse momento, né? Ficar em casa e se cuidar. E daqui a pouquinho no Mix Tudo, a gente vai falar sim dessa inovação. A gente recebeu hoje, né, no programa, o CEO da GetNet e ele vai trazer tanta coisa para inovar o seu negócio, várias dicas, e esse papo vai rolar após o intervalo. Então não sai daí, 2 minutinhos, eu tô de volta. Mix Tudo. De volta aqui no Mix Tudo e hoje, como eu já havia combinado com você aí, ouvinte do Mix Tudo, tem uma novidade, principalmente para você que é empreendedor, microempreendedor. Nesse momento a gente tá tendo que se reinventar o tempo todo, recriando ou criando negócio, e pensando nisso, a GetNet veio para fazer tudo isso acontecer e não te deixar ficar parado no tempo. Vamos receber aqui o Pedro Coutinho, que é o CEO da GetNet, para tirar nossas dúvidas e contar pra gente um pouquinho da história da GetNet e o que ela oferece. Pedro, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa noite para você. Bom, muito obrigado por estar aqui com vocês da Rádio Mix. É um prazer enorme a GetNet ter a oportunidade aqui de dividir algumas mensagens com vocês. Pedro, me fala uma coisa. A GetNet é uma empresa de tecnologia do Grupo Santander, não é? Sim, é uma empresa de tecnologia. Nós temos 15 anos de vida, mas na realidade, como uma empresa de meios de pagamento, nós nascemos em 2010, quando a quebra de um duopólio que existia nesta indústria de meios de pagamento, né, de cartões, etc., existia esse duopólio entre dois concorrentes e a GetNet entrou nesse momento. 2010 foi quando nós iniciamos nesta área de meios de pagamento. Nossa, eu tava dando uma olhada agora, Pedro, vocês têm um portfólio completaço, né, de produtos, serviços de meio de pagamento e principalmente e-commerce. A gente sabe que muita gente tenta ou já tentou alguma vez aplicar o e-commerce na vida, investir nisso, mas não é um processo tão simples. Por isso que a gente tem que contar com uma empresa, né, que traga segurança e que ajude a gente a trabalhar da melhor forma. Não é tão simples assim. E é esse o trabalho que a GetNet oferece, né? Ajuda mesmo. Sim, a GetNet, ela vem desenvolvendo nos últimos anos. A gente construiu uma plataforma que a gente chama de plataforma digital, que ela tem um conceito que os gringos chamam de one-stop shop, que na realidade é você poder ter a oportunidade de atender os clientes em todos os aspectos que
que ele precisa para poder colocar um e-commerce para funcionar. Uhum. A princípio parece ser complexo e existe sim um nível de complexidade grande, por isso muitas empresas demoraram a entrar, mas o que a gente tenta fazer aqui é simplificar esses processos. E esse conceito que nós construímos aqui é porque, normalmente, no modelo tradicional, você tem que contratar vários fornecedores para poder construir o seu e-commerce, né? Você tem que contratar um gateway de pagamento, você tem que contratar um adquirente, você tem que contratar um antifraude, você tem que contratar um cofre digital. E o que a GetNet faz é prestar todos esses serviços e o cliente tem um único contato. Então a gente faz o trabalho aqui de fim a fim. Ô Pedro, a GetNet ela tem a função de simplificar todos os trâmites de pagamento, né, para o consumidor e também para empresas, principalmente no ramo do e-commerce que a gente acabou de citar. Como a gente está ao vivo para todo o Brasil, Pedro, vamos simplificar também para quem nesse momento tem um negócio e não sabe o que é e-commerce. Você consegue explicar para a gente o que é e-commerce e como a GetNet atua assim diretamente para quem nunca fez isso? Muito bom, ótima a tua pergunta. Aqui tem um conceito que é o mundo físico e o mundo digital. O que é o mundo físico? Vamos dar um exemplo bem simples. Você vai numa loja, faz uma compra de uma roupa, por exemplo, você está indo no que a gente chama do mundo físico. O mundo digital é você está na sua casa, sentado no sofá, olha no seu celular, uma loja, você entra no site de uma loja, ali tem a vitrine dessa loja e você faz a compra pelo celular. Esse é o mundo digital. O que a gente recomenda aqui, a GetNet, e a gente tem falado muito no mercado sobre isso, não existe mais o mundo físico ou o mundo digital. Existe o mundo físico e o digital. E o que nós estamos fazendo aqui na Get, para venda online, é ajudar os pequenos, os médios e os grandes clientes a entrar nesse mundo online e com toda aquela plataforma que eu comentei com vocês anteriormente, ajudar os nossos clientes a terem um serviço de qualidade, com nível de fraude baixo, com nível de aprovação alto e a um custo que seja razoável de acordo com o serviço que ele tem interesse. Sabe, Pedro, você falando isso me faz até pensar, por exemplo, nesse momento de pandemia, muita gente se reinventando e eu posso dizer por mim agora, eu como consumidora, né, eu continuo consumindo, claro que de uma forma diferente agora, digitalmente, né, tem o delivery, eu prefiro pagar às vezes por QR Code, que é um serviço que vocês oferecem, que a gente vai falar também daqui a pouco, e eu acho que nesse momento, muitas empresas que talvez tinham um pouquinho de receio de avançar para esse mundo tecnológico e facilitador, né? Falando como pessoa física e como consumidor, eu acho que facilita bastante. Acho que agora é a hora, não tem como ficar parado e deixar as coisas acontecerem ou só funcionarem depois da pandemia. Então, acho que o que precisava era um pouco de esclarecimento, que é o que você está trazendo pra gente da GetNet, e uma oportunidade e segurança que vocês oferecem e muito bem, né? Bom, que a gente... Uma coisa, pegando um gancho no teu comentário, a gente percebeu, nós lançamos recentemente o que nós chamamos aqui, que é o eGetNet, né, que é um indicador que mede o desempenho do varejo. E a gente percebeu ao longo desses últimos meses uma queda importante nos indicadores. Eu queria aqui dar 3 números só para a gente avaliar o que aconteceu no mês de abril, por exemplo. No mês de abril, o varejo teve uma queda de 29,8%, medido aqui pelo nosso eGetNet. E a gente viu setores, os supermercados, eles não tiveram essa queda, supermercados e farmácias, eles tiveram quase que um crescimento baixo em algumas regiões, mas a gente viu, por exemplo, os restaurantes tendo quedas de 80%. Quando olhamos alguns estados, essas quedas foram muito maiores. Então, eu vou dar 3 exemplos. O Mato Grosso, por exemplo, onde no mês de abril tinha lá safra agrícola, o varejo teve uma queda interanual de 27%. Mas se olhamos para o Ceará, a queda foi de 80%. No Piauí, 88%. Em São Paulo, 53%. E aí, olhando para alguns restaurantes, e nós falamos com esses restaurantes logo no início de abril, a gente sugeriu para vários restaurantes que eles criassem a venda online. E aqui na Get a gente criou o que nós chamamos de loja digital, onde a gente ajuda
os nossos clientes, em especial esse ramo de atividade que foram os restaurantes, a criar a loja digital para eles. E hoje nós temos alguns casos em que o restaurante tem vendido muito parecido com o que ele vendia antes da crise, através do mundo digital. Então esses são dados, são informações importantes que a gente está trazendo algo concreto para o pequeno, médio e grande empresário. A grande empresa, quando a gente fala de uma empresa muito grande, ela tem as áreas dela específicas, ela não precisa que a GetNet monte uma loja digital para ela. Ela faz isso. O que ela precisa são dos nossos serviços. Quando nós falamos dos pequenos, eles não têm uma infraestrutura tecnológica. Então aqui entra o nosso papel naquele conceito do que eu falei no início, de prestar todos os serviços para esse cliente e garantir que ele tenha um índice de aprovação bom, que ele tenha um índice de fraude legal, que seja razoável, né? E os custos adequados. Olha que demais. Então, para quem tem seu próprio negócio no ramo do varejo, do e-commerce, enfim, né? Para todos os, vamos dizer assim, as pessoas que têm um negócio nesse momento, tá a fim de prospectar, tá a fim de inovar. Eu acho que nesse momento de pandemia, no meio dessa preocupação toda, existe uma possibilidade, porque a GetNet está fazendo projetos e eu acredito que vocês pensam em coisas para depois da pandemia também, né? Pós-pandemia, para ajudar. Sim, a gente ajudou muito os nossos clientes nessa pandemia. A gente teve uma série de iniciativas, desde de ajudar os clientes, aqueles que estavam vendendo no delivery, por exemplo, ou montávamos a loja para ele e também dávamos máquinas adicionais para que ele pudesse colocar com o motoboy pudesse ir até a casa dos clientes. A gente estimulou o uso do QR Code, o uso do pagamento à distância, que é o NFC, incentivamos a venda digitada, demos para as lojas digitais 2 mensalidades de graça para que ele pudesse experimentar o serviço e faturar, porque a gente sabe que foi um momento difícil. Sim. Então foram algumas iniciativas, tanto no aspecto de prestação de serviço, mas também de um benefício extra nesse momento da pandemia. Esse é o diferencial, gente, da GetNet, tá vendo? Tanto de vantagem para o empresário e também para o consumidor que a GetNet está trazendo. Já trazia, mas agora está mais evidente ainda porque as pessoas estão olhando mais para o digital. Você falou, Pedro, do QR Code e agora eu vou tocar no assunto que é o auxílio emergencial. Complicado, né, Pedro? Às vezes ficar jogando dinheiro de uma conta para outra, na hora de pagar não sabe o que fazer. Até nisso a GetNet pensou, não foi? Bom, o auxílio emergencial a gente foi convidado pela Caixa Econômica Federal e pela AELO, que é a bandeira oficial da Caixa, né? Fomos convidados para nós e todos os adquirentes de mercado para poder ajudar a construir tecnologicamente esse QR Code para ajudar a reduzir as filas nas agências. O que significa isso? Aquele cliente da Caixa ou aquela indivíduo que ele recebeu o auxílio emergencial, ele pode usar numa maquininha da GetNet em algum estabelecimento. Nós temos mais de 1.300.000 máquinas espalhadas por todo o Brasil. Legal. Ele pode usar, fazer compras com o uso do QR Code num supermercado, num restaurante, numa loja e etc. Ou seja, ele não tem que ir a uma agência, sacar o dinheiro e depois fazer as suas compras. Tendo uma máquina da Get, ele pode ir lá, usa o QR Code e faz a sua compra. A gente tá muito digital, né? Quanta tecnologia. E não adianta resistir, gente. O futuro é digital. O Pedro tá aqui, ele é CEO da GetNet, que é essa plataforma que pode alavancar o seu negócio, te ajudar muito com e-commerce, com maquininha. E eu sei que às vezes a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, meu Deus, mas será que se eu implantar isso na minha empresa, eu posso ter prejuízo? Aí que tá, né, Pedro? Isso é um passo que você dá, que se você quiser voltar atrás, que eu acho muito difícil, você não vai ter prejuízo, né? Aqui esse mundo digital veio para ficar. É claro, a gente tem alguns dados aí que nós temos mais telefones celulares no Brasil do que seres humanos, né? Sim. Então, claramente, o mundo digital veio e o celular é uma ferramenta, eu diria, uma ferramenta de trabalho também, hoje, principalmente para os empreendedores. Os microempreendedores claramente podem usar o celular para a sua venda online, etc. Eu vi aqui que a GetNet está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e no mundo.